Olá, aqui é o Pastor Daniel e eu quero colocar esse vídeo aqui de umas conversas que eu tive com Deus ontem. E eu perguntei, Deus, por que a gente gosta de pecar? Porque às vezes eu olhava para algumas pessoas que se convertiam e parece que o problema delas já estava resolvido. Ela tinha um determinado vício, um determinado pecado e agora parece que ela é tão santa. E às vezes também vem pessoas na minha mente que são pastores, que são líderes espirituais e parecem que eles são tão santos. E por que a minha carne deseja tanto, né, pelo pecado? Por que eu gosto tanto do pecado? Isso é uma crise que eu tive na minha adolescência, quando eu tinha uns 15 anos. Eu lembro de uma mulher do meu trabalho, ela era evangélica, e aí ela falou assim: eu tenho nojo do pecado, porque o pecado me põe para longe de Deus. E eu balancei assim com a cabeça: eu também. Mas depois que eu falei isso, eu fiquei pensando, gente, mas eu não tenho nojo do pecado, porque se eu tivesse nojo do pecado, eu não ia ficar caindo toda hora nele, né? Então, se eu tivesse nojo de verdade do pecado, eu venceria o meu pecado. E ontem, no meu momento de oração, eu lembrei dessa situação, do quanto que é difícil. Eu sou pastor, então a gente fica aconselhando pessoas e às vezes as pessoas não conseguem se libertar de um determinado pecado. Talvez você é essa pessoa que esteja passando por essa crise. Você pede perdão para Deus, você se arrepende, você chora, você vai para uma vigília, para um congresso, para um acampamento, para um retiro, para um radical, para um encontro com Deus, e você volta dizendo: não, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu não vou fazer mais. E aí passa um tempo, você já está lá de novo no pecado, você está se lambuzando de novo, e você gosta daquilo. E aí Deus me falou uma coisa: Daniel, por que as pessoas gostam do pecado? Porque elas não encontraram prazer em outro lugar, então elas têm o prazer no pecado. Eu falei: tá bom, Deus, mas como é que tira o prazer do pecado? Porque eu já tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Por que eu tenho essa certeza? Por mais que eu caia, por mais que você também caia aí. Por que eu tenho a certeza do Espírito Santo de Deus? Porque a gente fica mal. Quem tem o Espírito Santo de Deus fica mal quando está pecando. A gente não fica bem. A gente fica alegre. Eu acabei de fazer isso. Não, a gente não fica bem, entendeu? A gente fica muito mal. E é a certeza do Espírito Santo mesmo que está dentro de nós. Porque se a gente fosse do mundo mesmo, não conhecesse a Jesus, não fosse salvo pela graça, a gente estaria tranquilo, amarradão. Eu fiz porque eu fiz. Veio na minha cabeça e eu resolvi fazer. Mas a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente fica mal. Porque a gente sabe que essa coisa não faz parte da nossa nova natureza, e sim da velha. E aí eu falo: Deus, como é que a gente tira esse prazer? E aí Deus falou: olha, você tem que substituir esse prazer. Você tem que criar um novo hábito. E a partir desse novo hábito você vai criar um novo prazer. Porque uma coisa eu aprendi: nós já nascemos com vontade de fazer coisa errada. Nós nascemos depois de Adão e Eva. Então nós nascemos com a nossa velha natureza. Nossa velha natureza, ela está programada para pecar e para ser escrava e serva do pecado. Mas a partir do momento que Jesus nos salva pela sua graça, nós recebemos o Espírito Santo de Deus para fazer morada dentro de nós. Nós recebemos de presente uma nova natureza, e essa nova natureza, ela nos fortalece e nos encoraja para dizer não ao pecado, porque agora a gente não é mais escravo dele. Só que lembra, a nova natureza entra, mas a velha continua aqui. Então é uma guerra, uma luta, um duelo entre a carne e o espírito, entre a velha e a nova natureza. A velha natureza continua aqui dando sugestões. Você já estava programado para gostar disso. Então essa carne, essa velha natureza, ela vai te dar sugestões. No momento que você estiver estressado, preocupado, a sua saída, a sua fuga, ela vai ser o seu pecado, a sua tentação, a fraqueza que você tem. Cada um tem o seu calo que aperta aí no seu sapato, a sua fraqueza, o seu espinho na carne, cada um tem o seu. Então, eu entendi que, tá, beleza, tem o duelo. E aí agora eu preciso ensinar a mim mesmo a ter prazer em novos hábitos. E aí Deus me deu a ideia, né, um pensamento das pessoas que eram sedentárias, né? O prazer daquela pessoa era ficar sentado no sofá, vendo televisão, no TikTok, no Instagram o tempo inteiro, só vendo coisa e tal, não sei o que, não corria, não fazia nada. Mas a partir do momento que aquela pessoa tem um estalo: eu preciso cuidar da minha saúde. Então aquela pessoa vai começar a correr, a caminhar, fazer exercício físico, ir para o crossfit, para academia. No início é muito complicado, porque a velha natureza continua gritando ali: fica no sofá, só mais um dia, você vai treinar de novo. Mas tem a nova natureza dizendo ali: não, vamos pro crossfit, vamos correr, bota o seu tênis, vai lá.
Então, às vezes, aquela pessoa ela sai de casa assim, ai, tá bom, vamos pro CrossFit, vamos pra academia. Mas, mesmo ela com vontade de ficar sedentária ali no sofá, ela se levanta, mesmo cansada, e vai. Até que aquilo ali se torna um hábito. Todos os dias, em determinado horário, ela vai pro CrossFit, ela vai pra academia, ela vai correr. E aí, depois de um tempo de tanto hábito, ela vai ter prazer naquilo. Ela vai ter orgulho do que ela está fazendo. E o sedentarismo não vai mais ter aquele apelo de segurar ela no sofá ou na cama, entendeu? Ela não vai ter mais prazer de ter esse tipo de comportamento, porque ela já encontrou um novo prazer. Mas esse novo prazer que ela adquiriu, que ela conquistou, foi aos poucos, foi uma construção, foi um processo. Então, aí Deus falou uma coisa comigo, Daniel, então você precisa trocar os seus hábitos. Às vezes a gente começa um plano bíblico e não termina. A gente fala que vai fazer um jejum e não termina. Essa semana eu vou andar em santidade. E a gente vai no monte, ora, começa plano bíblico, faz várias promessas e aí a gente não consegue concluir aquilo. Então aquilo não se torna um hábito. Então, na hora da nossa fraqueza emocional, a gente vai correr para o pecado, porque o nosso corpo aprendeu que a nossa dependência está nele. Então, o que eu aprendo aqui? Eu quero passar para você, mesmo que você caia hoje no seu pecado, mantenha o seu hábito, crie um hábito de ler a Bíblia. Eu não sei por onde começar, comece pelo Novo Testamento. Eu aprendi uma lição com o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele falou que ele ensina aos jovens, ou ele viu em algum lugar, onde os jovens podem morar dentro de uma carta do Novo Testamento. Como assim, pastor, morar dentro de uma carta de um livro bíblico? Você vai pegar aquela carta de Efésios, de Tiago, Filipenses, e você vai ler ela todos os dias, durante 30 dias. Então, crie um hábito mesmo para você fazer isso, mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo estressado, mesmo que você tenha acabado de pecar, mesmo que você tenha acabado de discutir com seu namorado, com a sua namorada, com o seu esposo, com a sua esposa, mesmo que você tenha tido um desentendimento na tua igreja, no seu trabalho, mantenha o seu hábito, tá? E aí depois esse hábito vai se tornar um prazer, e aí você vai ter prazer em ser totalmente de Deus, e a carne ela vai vir com apelo e ela não vai nem fazer muita cosquinha. Por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo, né, e ele fugirá de vós. Olha aí. Então, quando você tem prazer, você resiste às coisas do diabo, você não quer mais aquilo, e ele foge. E a Bíblia diz, aproximem-se do Senhor e ele se aproximará de vocês. Gente, faz todo sentido. Então, crie um novo prazer. Construa esse novo prazer, apesar das suas circunstâncias, apesar do seu passado, apesar daquilo que você tem vivido hoje. Construa um novo prazer e você vai ser liberto disso. Então, pratique isso. Se você tem alguma dificuldade, às vezes você fala assim, eu queria tanto vencer, mas você quer vencer o pecado porque você tem medo da mão de Deus, você tem medo de ser envergonhado quando alguém estiver endemoniado na sua igreja, você tem medo de alguém da igreja descobrir e falar em revelação, mas a gente aprende nesse novo hábito de buscando ao Senhor todos os dias, criando esse nosso hábito, a gente aprende a não pecar por amor a Ele. E às vezes você não quer pecar porque você tem amor à sua reputação. E aí eu aprendo que quando a gente cria esse hábito de buscar o Senhor todos os dias, com horário certinho, a gente está ali com Ele no nosso encontro, a gente vai parar de pecar, a gente vai parar de ceder muito fácil às pressões da nossa carne, não por amor à nossa reputação e não pelo medo. A gente vai parar de fazer isso por amor ao Senhor. Mas isso é uma construção, é um relacionamento. Então você não vai conseguir vencer pela sua própria força. Não é assim que você vai conseguir vencer. Eu preciso vencer essa semana. E aí você fica ali contando os dias e logo logo você cai. Porque você não tem um hábito. Então cria um hábito. E desse hábito vai vir um prazer. E quando você estiver totalmente imerso nesse prazer, você não vai querer outra coisa. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Você não vai conseguir mais viver no teu pecado. Porque o seu prazer vai estar totalmente na presença do Senhor. Você vai se deleitar nele. E a melhor coisa. Então segue essa dica aí. Deus te abençoe muitíssimo. Eu sei, tá guerreando, tá batalhando. Continue, você vai conseguir. Porque você já é mais que vencedor. Deus te abençoe. Tchau, tchau.